Bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod, esse espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sustentabilidade e também negócios com propósito. Eu sou a Amanda Bimbati. E agora a gente tá em vídeo, né? A gente tá nessa temporada em vídeo e a gente tá com alguns apoiadores maravilhosos. A gente tá com a Chique Consciente, que é uma loja de moda circular, e nossos looks são todos da Chique. Eu estou amando essa parceria maravilhosa com a Chique. E a gente também tem um pouco da decoração aqui, que a Gil mandou uns vasinhos pra gente, né, amiga? Ficou super bonito, a gente tá super feliz. Isso, então a gente quer muito agradecer a Gil Garcia também, que fez a nossa decoração aqui dos vasinhos. Obrigada, Gil. E também, Antes da gente começar, já vem e já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, e a gente vai deixar todos os links aqui no descritivo do programa. e hoje a gente vai falar sobre liderança regenerativa. Nossa, o que é isso, né? Que termo esquisito. Mas nada mais é do que uma forma diferente de liderança que traz uma inovação muito grande. O que é isso também, né? O que é essa inovação? É pensar fora da caixa, né, Sara? Então, entender como que a gente pode fazer diferente, que não só sustenta o modelo que a gente tem hoje, mas revitaliza esse modelo que a gente tem hoje. Torna esse modelo mais regenerativo. Então, todos esses danos aí que a gente já causou, a gente consegue trazer impactos positivos para melhorar esses danos já causados. Já estava passando da hora do modelo que a gente estava vivendo de lideranças, de hierarquias, de produção, de empresa, ser renovado, né? Já estava muito, muito engessado aquele modelo antigo. Nada melhor do que trazer um tema como esse para a gente começar a rever os nossos modelos. Perfeito. E a liderança regenerativa, ela tem alguns princípios fundamentais, Sara. Um primeiro princípio é essa sustentabilidade holística. E quando a gente fala holístico, não é aquele negócio tilelezado lá, não. É holístico de olhar como um todo, né? Olhar todas as partes envolvidas. Então, quando a gente fala de liderança, muitas vezes dentro das empresas, essa liderança olha muito para o lucro, né? Mas existem muitas outras variáveis importantes quando a gente fala de um negócio, ainda mais um negócio que revitaliza, que regenera. Então, tem questões não só econômicas, mas as econômicas também são importantes, né? Mas também questões sociais, questões ambientais, tudo que envolve em si o negócio. E aí, quando a gente traz essa responsabilidade por esse negócio, né, de ser parte em uma mudança social, ser parte numa mudança ambiental, ter uma relação de liderança com a equipe de uma forma diferente, aí a gente já começa a ver o mundo mudando, a gente já começa a mudar o coletivo também, né? Exatamente. E quando a gente traz esse termo de sustentabilidade, é muito voltado ao equilíbrio, né? Então, como que a gente consegue equilibrar todos esses aspectos que a empresa está ali atuando e que a gente, como uma liderança, seja dentro de uma empresa, seja no movimento, seja na nossa vida pessoal, como que a gente pode trazer tudo isso e incorporar mesmo dentro desse nosso movimento de estar à frente de algo, né? Um outro princípio que é bem importante é essa visão de longo prazo. Então, não tá ali olhando só para o hoje e para o imediato e tem que ser agora, mas entender esse crescimento como um todo e como que nós, como uma liderança mais consciente, uma liderança que está à frente de um negócio que regenera, a gente pode olhar para esses pontos de crescimento, não um crescimento desenfreado, a qualquer custo, mas entendendo todos os custos envolvidos com esse crescimento. É o crescimento rápido, que é o que todo mundo quer nessa nossa sociedade imediatista. Ele tem um preço alto, né? Essa exploração, tanto de pessoas como de matéria-prima,
como de produção, ela tem um custo caro a ser pago no meio ambiente, porque, né, a produção rápida e a extração sem pensar e sem respeitar o ciclo daquilo que é extraído, traz muito impacto ambiental, traz até o reforço dessa nossa cultura do imediatismo. Então, não é assim que se constrói um grande império, né? Não é do dia para a noite. E um outro princípio fundamental é justamente essa regeneração ambiental. Então, quando a gente fala de lideranças regenerativas ali, não tem como deixar de fora essa questão ambiental e essa mudança de visão do ambiente como fonte de recursos infinitos, e sim como um agente que está ali também de transformação, né? Como parte do todo. Então, não destruindo tudo pelo caminho. E é impressionante como essa regeneração ambiental tem uma relação direta com a nossa saúde física também, né? Porque é pensando no meio ambiente que a gente consegue diminuir impactos específicos que chegam na nossa saúde, né? Completamente. E tudo isso está muito interligado, porque nós somos parte desse todo, né, Sara? E um outro princípio que eu acho que é importante também trazer é que nesse movimento de uma liderança mais regenerativa, quando a gente atua com essa liderança mais regenerativa, a gente traz também esse empoderamento social e entende que não tem como a gente trazer algo para o nosso negócio olhando para o ambiente, olhando para esse crescimento, né, sustentável, sem a gente trazer esse empoderamento social, que traz mais equidade, que a gente também engloba todos os corpos, todos os tipos de pessoas. Esse social também está muito valorizado nesse nosso tipo de liderança regenerativa. Que é muito importante também trazer esse resgate social para dentro do que a gente acredita como um negócio com propósito, né? Cada negócio traz esse impacto importante para o externo, tanto para o social como para o ambiental. Então, se você tem um negócio com propósito e trabalha com a liderança regenerativa, vai expandindo toda essa consciência para todo mundo que está envolvido, para todas as famílias das pessoas que estão ali trabalhando, que estão convivendo com isso. E é muito importante nessa parte a gente sair da nossa bolha, né? Porque essa consciência do social também precisa dessa expansão. Então, sair aquele mesmo ambiente que a gente está sempre com as mesmas pessoas, entender que quanto mais diversidade existir ali, mais potente vai ser aquele grupo. Então, precisa sim de inclusão e precisa sim de equidade. Sim, com certeza. Uma das partes mais difíceis que eu acredito dentro dessa liderança regenerativa é mudar a mentalidade, né? A gente já tem um estereótipo do líder e como ele fala, como ele se veste, como que ele exige dos outros e como ele trata dos outros. Como que a gente faz para quebrar esse estereótipo? Como que a gente faz para renovar essa mentalidade? Exatamente. Fugindo desse antigo padrão mesmo, entendendo que realmente ele não funciona mais, que a gente precisa mudar essa forma que a gente faz tudo hoje, que está adoecendo as pessoas, que está destruindo o ambiente, que está acabando com tudo. Entender que para que tudo volte a florescer, né? Para que essa grama volte a crescer, para que as coisas voltem a ter vida, a gente precisa mudar essa mentalidade de que só funciona dessa forma e que se não for assim o negócio não dá certo. Eu já tive algumas experiências assim de coisas que eu fui fazer e daí a gente fica ouvindo um monte de pessoas, né? Fiquei ouvindo várias pessoas, não, porque é essa fórmula que funciona. A gente já viveu algumas coisas assim, né, Sara? Inclusive nesse meio do digital. Só assim que funciona, tem que ser feito desse jeito e se não for assim, não vai acontecer porque é assim que dá certo. Será mesmo? Será que a gente não pode
testar outras coisas também? Será que a gente não consegue inovar, mas no sentido de abrir esse espaço também para novos testes e entender que esses testes muitas vezes também precisam ser aprimorados? Então, é mudar essa perspectiva, ao mesmo tempo abrir esse espaço para que novas coisas sejam criadas ali, que a gente tenha um ambiente inspirador e criativo, né? E conseguir trazer esse momento de liderança, de hierarquia e até de autoridade mesmo, sem abrir mão daquilo que a gente acredita tanto, né? Que é empatia, que é o respeito a todas as classes sociais, a todos os tipos de pessoa, que é o respeito ao meio ambiente. Por que que tem que ser nesse formato antigo, que todo mundo fala que funciona, mas tá atropelando todos os valores de tudo que a gente acredita? Não tem como. E isso é muito legal você trazer, porque eu tô vivendo muito na prática, assim, com a Chique mesmo, né? A construção da Chique tá sendo muito diferente, assim, de qualquer outra coisa que eu já vivenciei. E uma das coisas mais importantes que a gente está tendo esse cuidado é com a conexão com as pessoas. Então, incentivar mesmo que essa nossa comunidade, ela se fortaleça. E como que a gente está fazendo isso? Entendendo que pessoas que estão ali no local, então, aqui em Tatuí, por exemplo, né, que a gente está fazendo, gravando o podcast, também a Chique está atuando com mais força. Entender como existem pessoas aqui que fazem os serviços que a gente precisa e que podem ser realmente nossos parceiros ali, e que esses parceiros, eles são muito fundamentais para esse nosso crescimento. Então, assim, antes de pensar em ser do mundo, é pensar nesse impacto do local, sabe? Então, por exemplo, a gente... Dá um spoiler aqui, né? Por favor, queremos spoiler. Gostamos de spoiler. A gente tá fazendo vários lançamentos diferentes e tudo mais. Então, os profissionais que estão vindo para esses lançamentos, então as influencers que a gente está fazendo coleções, a gente vai ter um outro serviço agora também que inclui, né, uma parte de consultoria de imagem e ajuda com compras e tudo mais. Junto com as peças da Chique, esse serviço, né, da consultora de imagem também é do local, também é de Tatuí. Então, entender que esse fortalecimento do local é como se fosse uma cebola mesmo, que se você não tiver esse miolinho bem fortalecido, esse primeiro início bem fortalecido, não adianta você querer expandir para os outros, porque ele vai acontecendo em camadas. Né? Não adianta você querer ser uma empresa ali global e tudo mais, sendo que nem o local você está fazendo e fortalecendo direito. Então, com a Chique a gente está fazendo muito isso. É mesmo essa expansão em camadas, digamos assim. Então, começando a entender como que a gente faz esse local bem fortalecido, com uma comunidade muito forte e que esses parceiros estejam ali engajados e funcionando muito bem esse mecanismo de interação entre a gente, para depois pensar em como tudo isso pode ser replicado, expandido e tudo mais. Todo serviço e toda a cadeia de produção de qualquer coisa envolve pessoas, né? E aí, quando a gente fala de conexão com pessoas, parece tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Essas conexões precisam ser valorizadas. Essa comunidade, ela precisa ser construída com bases sólidas. A conexão é a base de tudo, né? E com a conexão vem também a colaboração. Então, Sara, quando essas interações elas começam a acontecer de uma forma mais orgânica, mais fluida ali, mais, né, tranquila de ir e voltar, né, essa mensagem, a colaboração acontece de uma forma muito prática, muito fácil. E é essa colaboração que precisa existir também quando a gente fala de liderança regenerativa. Porque não adianta a gente querer fazer tudo só pra gente ali, eu vou aplicar aqui.
Só que se a gente não mobilizar essas pessoas que estão em volta e fazer esse ecossistema funcionar, começando desse pequenininho, ela não vai acontecer de fato, porque ela vai ficar presa ali com a gente. Então, precisa fazer essa mobilização também e essa colaboração entre as pessoas. Colocar esse líder num lugar de ouvinte, né? De alguém que vê o grupo de colaboradores ali para as colaborações e que olha nos olhos na mesma altura, que escuta as ideias, que está aberto a novas possibilidades. Não alguém que dá ordens e fica ali fiscalizando quem está falando, quem está fazendo do jeito que ele mandou fazer ou não, mas como alguém que olha, que escuta, entende e direciona para que esses colaboradores consigam ter a melhor produção possível, né? E essa colaboração e essa conexão com a comunidade ali deixa a nossa empresa, né, esse nosso negócio nascente, digamos assim, porque ainda é bem pequenininho, deixa esse negócio muito mais resiliente a qualquer adversidade que aconteça ali. Por quê? Porque tem várias pessoas trazendo esses olhares diferentes. Vou te dar um exemplo, né? Essa parceira que fala sobre a consultoria de imagem, ela também já trabalhou no digital. Então, ela também tem esse olhar de marketing digital e tudo mais. E eu conversando com ela, contei sobre as coleções que a gente estava preparando das influencers, né? A Chique Influente. E ela falou, nossa, Amanda, por que você não faz uma campanha assim, com um videozinho, ela contando mais sobre o porquê, né? Onde ela usou as roupas, o porquê que ela gosta daquele estilo e tudo mais. Eu falei, nossa, eu acho que essa ideia aí é muito boa. Vamos colocar em prática e testar? E, Sara, deu muito certo. Foi incrível, assim, o vídeo ficou lindo. Foi um dos vídeos que mais, assim, desempenhou bem no nosso perfil. Por quê? Porque conta essa história. E essa parceira trouxe essa visão sem pedir nada em troca, sem fazer nada, simplesmente porque ela tá inserida dentro do nosso ecossistema e ela quer colaborar, sabe? Então, a gente dá esse match e esse retorno é mútuo, né? Então, tudo que a gente pode também fazer para que essas conversas saiam, né? Ideias, tenha ali coisas que sejam criativas para que ela melhore o negócio dela, para que a gente melhore o nosso negócio, a gente vai se fortalecendo e sendo mais resiliente em relação aos problemas que surgem no meio do caminho. Eu acredito que começar a estrutura da empresa, de uma empresa pequena, já com esse olhar da liderança regenerativa, é um processo que já te dá uma base muito sólida para crescer a partir dali. A empresa que já é grande e precisa fazer essa transição para uma liderança regenerativa, imagina que seja um pouco mais complicado, né? Porque tem que mexer com muita gente e aí deve ser mais desafiador. Um pouco muito, acredito. Mas quando a gente tá pequenininho ainda, é uma super vantagem, porque a gente tá criando o negócio do zero e tudo tá muito recente ainda. As estruturas, elas não estão fixas. Então, é muito fácil da gente fazer essa mudança. A gente não precisa de meses para implementar qualquer coisa. A gente precisa de algumas horas. Algumas horas a gente vai, monta o negócio ali e faz acontecer. Então, é muito mais flexível nesse ponto da gente conseguir implementar essas novidades, né? E isso gera muito forte um engajamento entre todos os envolvidos. E isso é muito importante para a gente no começo, porque quando a gente começa também sem muito recurso financeiro, sem muito dinheiro investido, o nosso principal ativo são as pessoas. São essas pessoas que estão envolvidas. E quando a gente forma essa rede forte, essa rede engajada, isso é muito potente, isso fortalece muito as bases da empresa.
Então, o engajamento é uma das coisas também que é muito importante para esse sucesso inicial que eu vejo hoje em dia, sabe? E que a liderança regenerativa traz muito forte, porque tem esse olhar humano para as pessoas ali mesmo. Até parece redundante, mas não é, né? Ter um olhar humano para as pessoas. É o que a gente falou desde o começo, né? O óbvio precisa ser dito. As conexões são a base. É importante ter um olhar humano. É importante ter empatia, ouvir o outro, olhar nos olhos, colocar a ideia do outro em prática. Então, vamos repetir mais uma vez, porque o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Quando a gente fala de pessoas também, uma das minhas maiores preocupações é entender como que a gente pode causar esse impacto positivo no social, nas pessoas. Então, como que esse crescimento, né, pode ser compartilhado também. Então, não é difícil, mesmo a gente sendo pequeno, a gente tá mais envolvidas com causas que a gente acredita. Então, por exemplo, ontem a gente visitou uma parceira, que é aqui próxima de Tatuí, Itapetininga, que ela tem uma loja de lixo zero, né? Que envolve esse conceito do lixo zero. E lá na loja dela, ela vende umas eco bags que ela tem parceria com uma ONG de proteção animal. Então, quando ela vende essas eco bags, parte dessa renda ela dá para a ONG de proteção animal. E aí ela contou pra gente que eles fazem uma troca, que ela dá, né, esse espaço, ela abre esse espaço para que os produtos da ONG, né, fiquem ali, que ela faça essa parte da intermediação da venda, e a ONG também abre um espaço para ela de roupas. Então ela veste roupas que muitas vezes vieram de um bazar que a ONG faz ali de tempos em tempos. Então, olha que legal, né? Não teve nada ali que essa pessoa pediu financeiramente para outra, e nenhuma delas ali tem essa troca direta do dinheiro, mas elas trocam um conhecimento e um serviço ali para uma potencializar a outra. E isso é tão importante. E eu acredito que essas trocas conseguem fazer um impacto positivo muito grande no social. Com certeza, ainda mais nesse começo, que cada projeto ainda é pequenininho, né? Cada empresa ainda é pequenininha. Elas juntam força para poder se estruturar. Então, quando você consegue conectar a Chique com a loja Lixo Zero, que está conectada com essa ONG de pet, tudo isso vai juntando forças. É importante a gente olhar para o outro que faz alguma coisa parecida ou até igual e ver como alguém para unir forças, não como uma concorrência, né? Muito importante esse ponto. E um outro ponto também que eu acho bem importante é a gente entender que mesmo sendo pequenininha, a gente pode pensar no processo como um todo. Então, por exemplo, essa parte dos materiais, né, da matéria-prima que é feita os materiais, de como a gente embala as coisas, como que essa caixinha ela vai chegar na casa da pessoa. Então, tirar o plástico, essas coisas que a gente fala de sustentabilidade, que muitas vezes a gente acha que é pequenininho também, mas já começa aí, né? Então, pensar em como que a gente pode fazer as coisas de forma diferente, trazer, querendo ou não, é uma inovação ali. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a caixa de envio, né, dos produtos da Chique, a gente não coloca plástico nenhum. A gente embala com um papel, que é um papel sanfonado, é um estilo... Ele é como se fosse uma escama. Tipo casinha de abelha. Isso, tipo casinha de abelha, exatamente. A gente embala nesse papel, a gente coloca também um cordãozinho que é de sisal, que também é uma matéria-prima natural ali, que não envolve, né, esses plásticos e tudo mais. E tudo ali que está envolvido é pensado em relação ao que é feito e como que isso
né, pode ser descartado depois, no sentido de a pessoa consegue reutilizar. Então, o cartãozinho, por exemplo, que a gente manda é de papel semente, para que essa pessoa possa plantar, se ela não teve esse contato ainda, para que ela consiga ter naquele momento. É explicado direitinho como que ela vai fazer esse plantio. Então, são detalhes que a gente acha muitas vezes que é pequenininho, mas que essa liderança regenerativa, quando a gente está nesse papel e pode exercer isso, mesmo que seja algo muito pequeno, é importante começar daí. E é a semente que você planta, né? Você, como a loja que está enviando esse pacote, além de você estar imprimindo na sua embalagem tudo que você acredita e que você vive ali dentro da marca, você ainda entrega para a pessoa uma experiência incrível e ela começa a entender que ela pode ter uma experiência muito legal recebendo algo zero lixo, zero plástico. Então a gente vai aos pouquinhos, a gente vai mexendo com todas essas crenças do mundo inteiro, né? Com todas essas experiências que as pessoas vão tendo e as crenças que elas vão tendo a partir disso. Ah, é algo sustentável, então a experiência não é tão boa. Não, a experiência pode ser ainda melhor do que a embalagem que vem com plástico. Exatamente, mas essa parte, Sara, acredito que é um desafio enorme de mudar essa mentalidade mesmo de como as coisas podem ser feitas, porque tudo começa aí, né? Se a gente não mudar essa mentalidade e questionar as coisas, tipo, por que tem que ser assim? Não dá para fazer de uma outra forma? Não dá para usar um outro recurso? Será que tem algum fornecedor em algum lugar do mundo que faça de uma outra forma? Então, essa virada de chave ali que a gente consegue incluir essa liderança regenerativa mesmo na prática. Mas é um desafio ter essa mudança de mentalidade hoje em dia. Você acha que a mudança de mentalidade é o ponto mais difícil? Eu acho que é o ponto inicial para tudo fluir e começar, né? Mas eu não acredito que seja algo fácil de se fazer devido a várias questões, né? Primeiro, é mais demorado para a gente procurar soluções, é mais difícil de encontrar, algumas vezes pode ser um pouco mais caro e entender como que a gente vai colocar isso no nosso preço final e como que isso vai envolver a experiência do cliente. Então, é repensar todo esse ciclo e isso dá trabalho. Isso que é o mais difícil, acredito, porque muitas pessoas pensam na praticidade. É feito assim, assim, assim. Então, a fórmula está dada. Quando a gente pensa em algo, né, alguma mudança em relação à liderança regenerativa, que você precisa entender que aquilo que está construído já não serve mais, porque está degradando e não está fazendo bem ao sistema como um todo, que a gente precisa revitalizar, a gente está saindo de um ponto e precisa repensar como fazer diferente para fazer de uma forma que seja construtiva. Então, dá muito trabalho fazer isso. Então, eu acredito que sim, é uma das partes principais em relação a de fato, essa prática, essa mudança real acontecer. É abrir uma nova trilha, né? É abrir um novo caminho, mas a partir daí, quando você já tem um novo caminho, que você vai estabelecendo todos os outros pilares, você já tem a base pronta para o longo prazo, para os resultados futuros, e todos os processos já estão feitos, então dali para frente vai ser mais tranquilo. Exatamente. As pessoas, o que eu sinto é que as pessoas têm muita resistência a essa mudança. Então, sempre foi feito assim, dá certo fazendo assim, tipo, vai morrer assim, entendeu? Então, essa resistência também é difícil de quebrar de primeiro, mas quando um faz, sabe o que é interessante também? A gente vê, quando a gente faz e a gente conta o que a gente faz, as pessoas se impressionam, nossa, que legal e tal. Então, dá para ser feito. Uma das coisas que eu acho bem legal de contar, que eu mudei a minha mentalidade em relação a isso, é que eu sempre penso, se alguém já fez em algum lugar, tipo, nesse mundo, pode não ser aqui, pode ser em qualquer lugar do mundo, é possível de ser feito,
e eu consigo fazer. Então, assim, pode ser mais difícil, eu posso ter vários outros processos que essa pessoa não tem porque está em um outro país, de um outro jeito, mas se alguém fez em algum lugar, é possível ser feito, então a gente pode colocar isso em prática. E aí, olha como que é uma cadeia, né? Aí você vai fazer uma coisa que você viu em outro país, talvez, e aí alguém vai ver você fazendo, né? E aí você já vai ter resultados para apresentar, que é muito importante, né? Você ter esses dados, essas métricas específicas do resultado do que você está fazendo. Então, você já vai ter resultado, daí você já vai puxando uma cadeia de outras pessoas que vão olhar para você como referência e vão falar, pera, se ela conseguiu fazer, eu também vou conseguir fazer. E aí a gente vai desenvolvendo no global, né? No coletivo. E a gente precisa muito desenvolver essas métricas, porque se a gente só faz as ações e fica muito nessa parte ali de prática também, e não tem essa organização de entender os números, de entender essas métricas, se elas estão indo bem, se elas não estão, qual que não tá. Muitas vezes a gente não tem essa métrica pronta ali, tem que entender como que a gente vai criar isso. Então, por exemplo, né, a gente sendo essa referência, a gente já consegue criar uma métrica de como que as coisas estão evoluindo ali, em quantidade, em referência, né, de depoimentos. Então, a gente já consegue ir criando algum tipo de medida para que a gente consiga apresentar, né? Então, quando eu vou contar esse negócio para alguém, o que eu tenho de palpável? Isso também é um super desafio quando a gente fala de liderança regenerativa, de entender que é preciso, sim, também olhar para essas métricas. E outra coisa que é importante é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de manter a empresa saudável, financeiramente saudável, com todas as suas engrenagens ali funcionando muito bem e sempre olhando para o seu propósito, sem deixar perder a essência e a alma que faz da sua empresa um diferencial. E isso é papel dessa liderança, né? Dessa pessoa que está ali equilibrando os pratinhos para manter tudo dentro do saudável e do sustentável para a gente alcançar aquele longo prazo. E lembrando que quando a gente fala de liderança em pequenas empresas, a gente está falando da mesma pessoa que empacota, que faz o marketing, que vende, que fala com o cliente, que faz tudo, né? Então, a gente está falando de uma liderança em todos os aspectos ali que envolve essa pequena empresa, porque é a eu presa, né? É aquela empresa que é, querendo ou não, é a empreendedora, é o que ela... Tipo, é o principal ativo dela naquele momento ali, junto com essa relação de parcerias, porque é ela que está conduzindo tudo. E eu tenho algumas referências, Sara, que eu gosto bastante, assim, em relação à liderança regenerativa, que me inspirou muito em relação a tudo que eu venho desenvolvendo hoje, nessa parte, que a primeira delas é a Laura Storm. Não sei se você já ouviu falar da Laura, mas ela tem um livro que é traduzido para o português, chamado Liderança Regenerativa, que é pela editora Bambual, e é um livro incrível, assim, para quem quer começar a saber mais sobre a liderança regenerativa. Eu já ouvi falar de você, claro, que eu acho que você já citou em algum outro programa, e eu achei super interessante, então eu lembro. Além da Laura, tem mais duas outras referências que eu gosto bastante, mas não tem no português, não achei nenhum livro traduzido no momento, mas também são bem legais para quem consegue, né, ter essa tradução aí feita, seja pela internet ou que entende também o inglês, porque os dois estão em inglês, que é a Carol Sanford. A Carol também é uma super estudiosa em relação a esses novos modelos de negócio. Então, ela questiona bastante também esse modelo de teoria da mudança e traz algumas coisas, porque quando a gente fala de empresas de impacto ali, que a gente está falando dessas pequenas empresas que estão fazendo mais impacto social, impacto socioambiental, e também empresas que são sociais, fazem muito, né? Geralmente a gente começa fazendo essa teoria da mudança, que é uma metodologia
para entender quais são esses principais conceitos da empresa, né? Como se fosse um ponto inicial ali. Mas a Carol questiona algumas coisas de entender se realmente faz sentido fazer naquele formato. Então, ela traz vários templates ali de passo a passo de como conduzir isso e trazendo também bastante a liderança regenerativa. E mais uma referência que eu acho importante trazer também é o grupo Regênesis. Eles também têm vários estudos sobre a liderança regenerativa e trazem alguns artigos também, dá para procurar no site deles, tem vários conceitos falando sobre a liderança regenerativa. Muita coisa gringa, né? Ou seja, tá mais que claro que esse assunto ainda tá chegando aqui pra gente. E a gente trouxe um tema logo no comecinho, então eu acho que isso já ajuda muito as empreendedoras que estão aqui acompanhando a gente já há um tempo, trazer algo que ainda está chegando para elas já começarem a estruturar a empresa delas a partir daí, né? E aí já está um passo na frente. E também a gente mostrar, né, que não, mesmo que não esteja ainda assim super disseminado esse conhecimento, que a gente consegue fazer, consegue implementar se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, né? A gente não precisa de milhões de teorias ali para conseguir implementar, é só a gente olhar para o que a gente está fazendo, entender como que a gente pode trazer essa regeneração para dentro dessa nossa ação, dentro desse nosso movimento. Eu adorei, porque você trouxe muito da realidade da Chique, né? Então, você trouxe muito da prática de fazer essas mudanças, de fazer esses ajustes. Acho que assim fica muito mais claro e muito mais dentro da realidade mesmo, de quem está olhando, de quem está começando a aprender sobre isso agora. E eu quero muito agradecer você que esteve aqui com a gente até o final desse episódio. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Tá tudo aqui no descritivo do programa. Obrigada, até o próximo.